Continuamos com a série especial do Papo de Boleiro com os comentaristas da Band. Você já conheceu um pouquinho mais do Edmundo, do Denilson e do Ronaldo, com histórias de dentro e fora de campo. Hoje é a vez do craque Neto abrir o coração e soltar o verbo com Fernando Fernandes. Olá, minha gente, Papo de Boleiro no Pedaço é o seguinte, hoje em Campinas, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros, 90 e poucos quilômetros da capital, aqui o estádio do Guarani. E aqui surgiu um dos grandes camisas 10 do futebol brasileiro. A habilidade que o cara tinha com a bola no pé não era fácil. Confere. Ser o dono dessa camisa é para poucos. Ela simboliza o que existe de mais nobre no futebol. É o número da realeza, dos escolhidos. Na mitologia da bola, é para quem é diferente. Ele conquistou o direito de usar e ficar com ela por muito tempo. Chutes precisos, habilidade fora do comum, liderança. Ganhou títulos, campeonatos, respeito e admiração do torcedor. Foi ídolo, vilão, herói. Tudo que um 10 precisa ser. Já deu pra ver que o cara arrebentava. Camisa 10 nasceu pra ele, ele nasceu pra camisa 10. Você sempre quis jogar com a camisa 10, filho? E Fernandinho, firme ou não? Firme. Um beijo pra todo mundo aí. Ah, falar a verdade, eu comecei jogando com a camisa 11, né? Eu sempre fui ponta esquerda. Sempre fui ponta esquerda lá no União Pocense, onde eu comecei a jogar mesmo, né? Desde molequinho. E depois eu joguei de ponta esquerda nos Irmãos da Vôlei, que é o Mojimirim Futebol Clube hoje. Que era uma empresa. Que era uma empresa de caminhões, se eu não estiver errado. Aí foi acontecendo as coisas, aí eu virei meia esquerda, né? Até pela habilidade de ter a visão dos lançamentos. Mas a minha vida mesmo, assim, a minha formação como gente, a minha formação como... é o Guarani, cara. O Guarani é uma das coisas mais importantes da minha vida, porque eu morei aqui, debaixo da arquibancada. Dessa, né? Arquibancada aqui, né? Dessa arquibancada aqui embaixo. Aqui. Eu me tornei jogador profissional aqui. Eu sou o 5º maior artilheiro da história do Guarani. Nunca fui centroavante, sempre fui meia esquerda. Eu fui dirigente do Guarani durante 3 anos, né? E, pô, eu tenho um amor pelo Guarani, assim, incrível, cara. Assim, se eu tenho o que eu tenho hoje, assim, em termos financeiros, o jogador que eu fui, eu devo exclusivamente ao Guarani. Falar a verdade, eu fui muito apadrinhado aqui dentro. Eu era um moleque, por exemplo, que eu podia fazer um monte de zona aqui, eu podia brigar, podia passar um pano. Ninguém fazia nada comigo. Ninguém fazia nada. Eu era um cara que podia... Isso também, de certa forma, isso me prejudicou, porque... Você ficou mimado. Teve muitos erros que eu cometi aqui que as pessoas passavam a mão na minha cabeça. Você deu muita mancada aqui, né? A maior mancada que eu dei, Fernandinho, falar a verdade, foi não ter estudado. O Guarani dava o Ateneu para eu estudar. Eu estudava aqui no Vila Gilinha, aqui do lado. Se eu tivesse estudado, eu acho que a minha mente seria um pouco mais aberta, eu acho que eu teria cometido menos erros, assim, porque a faculdade... Você arrepende muita coisa? Se eu falar a verdade, eu me arrependo dos paradas que eu dei no Zé Aparecido, que eu contei para os meus filhos sabem que eu fiz isso, entendeu? Ó, o papai cuspiu no rosto de um cara, eu sempre falo isso para que as pessoas mais jovens, para que vocês estão para os pais... Isso foi no campeonato paulista, né, uma decisão... E aí... Deu uma confusão sua com o Zé Aparecido, que era o juiz, pra quem não lembra. Pô, me arrependo, por exemplo, de ter ficado quase um bom tempo sem falar com meu pai, me arrependo de ter ficado sem falar com meu irmão, me arrependo, por exemplo, eu consegui fazer isso em determinados momentos da minha vida e faço hoje. Se eu brigar com você, pô, eu vou passar 1, 2 dias, mas no terceiro, no quarto, no quinto, pô, Fernandinho, desculpa. Mas você sempre foi um cara sentimental, né? Temperamental e sentimental. Então, e é isso que é difícil. Agora, arrependimento das coisas que eu fiz, das coisas que eu deixei de fazer, tem uma palavrinha que é bom pra todos nós. Quando você estiver magoado, quando você brigar com a esposa, quando você brigar com o amigo, quando o patrão te encher o saco. Meus filhos sabem disso. Eu falo, pai, vai estudar. Aí eu, Gustavo.
pai. Ele faz. É, obrigado, filho. Muito obrigado, viu? E aí, velho, então é uma coisa assim que... tem umas coisas, cara, que a gente não pode... se você for... que nem as pessoas falam, nossa, se você tivesse a cabeça que você tem hoje... Nossa, seria milionário. Você teria disputado 3 Copas do Mundo. Por que você não é magro assim do jeito que você... Pô. Entendeu? Agora eu tenho que fazer as coisas pros meus filhos, pro molequinho que tá ali, que tá jogando no seu iPad ali. Eu tenho que fazer as coisas pra Luísa, eu tenho que fazer as coisas pra minha família, eu tenho que fazer as coisas pra mim. Eu tenho que ser feliz, cara. E acho que Deus já me deu muito, mas muito mais do que eu precisava. Você sempre foi um cara intempestivo, mas no meio, e pra quem te conhece sabe que você é um cara de bom coração. Aqui no Guarani você teve um lance maravilhoso, uma vez você salvou uma senhora aqui, né? Eu salvei uma senhora na enxurrada aqui. Numa enchente, né? Uma enchente. Não, falar a verdade, teve uma baita de uma enxurrada aqui, as pessoas... Não, mas você foi corajoso, cara, você entrou na água. Eu entrei lá dentro, botei uma nas minhas costas. É mais de uma? Eram 2 que estavam dentro da perua, aí depois a outra o segurança colocou, eu salvei achando que tinha muitas crianças dentro de uma Kombi, que era uma Kombi escolar. E outra coisa que aconteceu interessante, teve um acidente aqui no Guarani uma vez. Marcílio. Seu Marcílio, né? O senhor tá bom, senhor Marcílio? Você. O senhor tá bem? Que honra ver o senhor aí. Em 88 eu subia antes que todo mundo para treinar falta, tava eu, Garça. E aí, como vocês estavam vendo que ele estava, o senhor Marcílio trabalha aqui há 30 anos. Cuida do gramado. Ele tava cortando a grama. Só que quando ele parou de cortar a grama, ele foi limpar a hélice, foi tirar a sujeira da hélice, só que a hélice estava rodando. Quando estava rodando, cortou os 2 dedos dele. Isso eu fiquei sabendo depois, porque a hora que eu entrei, eu vi o seu Marcílio com todo machucado e ensanguentado. Isso em 88. Aí quando eu fui perto do seu Marcílio, eu falei, o que aconteceu, seu Marcílio? Eu cortei o dedo, perdi o dedo. Aí eu fui, procurei o dedo dele, peguei gelo. Peguei o dedo dele com a mão, tudo, peguei o gelo, peguei um copo de gelo e ele já tinha ido com a ambulância. E aí eu mandei levar o dedo dele até lá. Mas graças a Deus, você foi corajoso, hein? Graças a Deus ele não precisou mais cortar a unha, que ele ficou sem dedo mesmo. Seu Marcílio, calma, só vou... Qual dedo foi? Coincidência, ele tá aqui, o seu Marcílio. Foi esse aqui, né? Tudo bom, seu Marcílio? Tudo jóia. Perdeu um, né, senhor Marcílio? Esse aqui, né? Neto que ajudou o senhor. Experiência, mas faz E o Neto que ajudou o senhor. Aí perdi o dedo. Estamos falando de 25 anos atrás, quase. Falam 25 anos. Foi 88. Foi 2012, 24 Quantos anos o senhor tem de Guarani? O senhor tem 30 já, né? Eu vou fazer 30, tem 29 na verdade. 29, né? Seu Marcílio, vai lá que eu sei que o senhor tem que ir pra casa, senão perde o ônibus, né? Fica com Deus. Obrigado. Fica com Deus, senhor Marcílio. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Isso é só pra quem viveu muito aqui dentro. Ó, falar a verdade, o carinho, assim, só de eu ser amigo do Careca hoje, quando eu ficava aqui, Fernandinho, chupando laranja, que a gente comprava laranja aqui no Pão de Açúcar, né? Tem do outro lado da praça. Tem do outro lado da praia. Eu roubei muito ali. Como roubou? Pô, não tinha dinheiro pra roubar. Você ia no supermercado e roubava? O que, cara? Aqueles puta chocolatão. A filha de Nida vai ficar brava com aquele você. Neutrox, sabe aquele Neutrox amarelo? Shampoo? Aquele shampuzão? Porque você acha que eu tinha dinheiro pra comprar aquelas... Como é que era o golpe? Pô, metia aqui no coisa, ó. Metia aqui e saía aqui, ó. Nunca pegaram? Uma vez pegaram. E aí? Aí eles vieram aqui, no Guarani. E aí eu fui mandado embora. Você foi mandado embora? Fui mandado embora. Eu nunca contei isso pra ninguém, cara. Fui mandado embora. Cheguei em casa, eu tomei um pau. Você falou o que pro teu pai? Eu não precisei falar nada, né? Os caras falaram, né? Fica com o papai. Vai, Gustavo. Fica aqui com o pai. É uma coisa que me deixou assim... Mas só que tem uma coisa, né? O meu pai, cara, tem umas coisas que eu não gosto de falar, né? Mas meu pai foi tão importante na minha vida, mas tão importante na minha vida, cara. Se não fosse o meu pai, eu não seria o que eu sou hoje. Mas eu apanhei demais, cara. Teve uma vez, eu roubei meu pai, né? Na verdade, eu acho que eu era pra ser um ladrão, né? E ele descobriu. Porra, meu pai... O que você foi fazer com ele? Não, eu fui no bar do Zé, que ele jogava... Eu gostava muito de ver os caras jogar bocha. E sabe o que eu era? Eu ganhava uma grana. Eu era o cara que media. O cara tá jogando lá, então eu era o cara que ficava... Quem chegou mais perto. Ô, moleque! Eles me chamavam de... Eu era... Meu apelido era...
Qual era? Fala. Não, meu apelido era Mosca. Não, fala a verdade, não era Mosca. Você me chama de Rato Branco, porque era muito branquinho. Ô, Rato Branco! E aí eu ganhava uma graninha. Ratão. Ô, Ratinho, ô, Rato Branco! Pega aí. E aí, E a grana era rara. meu pai chegou e eu tava medindo. Cara, eu tomei um pau, mas um cacete. Mas um cacete. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, cara. Na frente de todo mundo. Um pau do meu pai. Eu apanhei muito. O único filho que meu pai bateu muito foi em mim. Mas só que, merecidamente, mas não sei se precisava ser tanto assim. E os caras te mandaram embora daqui, como você voltou? Aí mandaram embora, depois de 3 dias eles me buscaram de volta. Porque aí eles ficaram com medo de eu ir pra Ponte Preta ou ir pra outro time. Não, mas você foi jogar na Ponte e mandaram embora. Não, mas na Ponte eu joguei no começo da carreira. Eu tinha 11 anos. E, falar a verdade, eu não fui mandado embora. Falar a verdade, eles não quiseram me dar o alojamento e o Guarani me deu. Como é que era a tua terra lá em Posse? A Posse foi a... Posse foi? Não, a Posse né? A Posse foi a razão, e é a razão da minha vida. Falar a verdade, a minha velhice vai ser lá. Eu sei que a Fernanda não quer, que as crianças também, não sei se vão querer ou não, mas a minha velhice vai ser em Santo Antônio de Posse, que é muito legal. Vocês são muitos irmãos, né? Nós somos acho que é 13 ou 14 comigo. Mas a relação que eu tenho com meus irmãos por parte de pai é uma relação mais formidável, uma relação muito legal, uma relação de amigo mesmo. Eu não tenho muito contato porque, quer dizer, quando eu vou para Posse, é óbvio que eu vou na casa do meu pai e com todos eles lá. Meu irmão Fabito é bom de bola, o Dedé, pega a água lá. Aí, e a gente tem uma relação muito legal. No começo não tinha, né? Porque eu fui o cara mais revoltado assim com a separação do meu pai, né? Na verdade, meu pai ia embora assim pra casa, eu não sabia pra onde ele ia, né? Nossa, eu ficava chorando na janela, sabe? Dele ir embora, dele largar a gente. E aí minha mãe sofreu demais, cara. Sabe? Mas não é fácil não, né? Tanto que minha mãe sofreu. Aí, né? Aí a gente vê as coisas que a gente consegue, né? Os filhos tudo com saúde, sabe? Aí eu tenho condição financeira de ajudar eles, assim, sabe? Assim, eu tenho um coração tão bom, cara, se eu pudesse... Foi aí que você parou de falar com teu pai, velho? Eu briguei com meu pai, fiquei uns 2 anos sem falar com meu pai, assim, porque eu sempre fui muito... Mas não dá pra ficar longe, né? Então me arrependo muito disso, sabe? Porque eu entendo meu pai hoje, assim, porque a família do meu pai lógico, ele ama. Pô, eu sou o xodó dele, eu tenho certeza absoluta disso, sabe? Eu sou, assim, eu chego, meu pai Seu pai sempre fala com muito orgulho de você. Entendeu? Mas eu tenho que entender também que a família deles são os meus irmãos lá, que ele fica mais lá, né? E aí a gente teve umas brigas, assim, como toda a família tem. E você aí sentiu muito abandonado na época? Eu acho, viu, cara? Eu acho que eu vou falar uma coisa pra você, ó. Pra eu ter conseguido o que eu consegui, cara, eu tive que ser muito bom. Porque eu vivi com gente que fumava maconha, com gente que cheirava cocaína, com gente que não eram boas pessoas, sabe? E por que o teu caminho não mudou? Eu acho que não mudou, acho que porque eu sempre quis vencer na vida. Eu sempre quis ser alguém, sabe? Eu sempre fui, em determinados momentos da minha vida, eu sempre fui considerado ovelha negra da família. Fui muito chamado assim, sabe? Verdade isso. Porque eu não estudava, porque eu sempre fui um moleque muito ranheta, eu sempre briguei. As pessoas, por exemplo, na minha cidade, muita gente, isso aí não vai dar nada, isso aí não vai dar nada. Você ouvia muito isso? Eu ouvi muito isso, até dentro de casa, pra falar a verdade. A única coisa que eu sei, cara, é que depois que eu conheci a Fernanda,
depois que eu tive meus 2 filhos, a minha vida, assim, deu um salto, assim, tão grande, cara. Não é conquista só de grana, não é só isso, cara, porque... Realização pessoal, primeiro, eu né? nunca imaginei que eu ia ganhar o que eu ganho. Segundo, a relação que eu tenho de família, talvez era aquilo que eu gostaria de ter tido. Você criou uma imagem de sempre de um cara irreverente, de muito talento, capacidade no que fazia. Mas os caras não tinham ideia do outro lado da moeda, então. Não, Você sempre sofreu, né? Sempre você foi doído. Foi. Eu sofri bastante. Você foi solitário? Fui, sim. Aqui eu fiquei muito sozinho. Pra você ter ideia, Fernandinho, eu saí com 11 anos, cara. Saí com 11 anos da minha casa. Eu peguei ônibus, eu parava na rodoviária aqui, meu irmão. Parava na rodoviária, cara, com o dinheiro que era do ônibus. Eu comia um pão e um pingado e vinha a pé até aqui o Guarani, velho. Pouca gente fala isso. Você vai perguntar pro meu pai, imagina, eles não sabem disso. Quantas vezes eu fiquei pegando carona no trevo com fome, cara, com fome. Não, mas aí depois eu virei profissional, eu virei famoso, parece que as pessoas esqueceram o que eu sofri na minha vida. Outro dia eu fui fazer uma conversa, os caras me contrataram para ir num evento, aí o cara falou, o que é mais importante na sua vida, Neto? Eu falei, cara, o mais importante é eu estar vivo, né? Para que eu possa continuar trabalhando tudo, mas a coisa mais significativa para mim, a coisa mais assim, assustadoramente, né? Eu perdi as pessoas que eu amo, né? Filho, pai, essas coisas todas. Mas o amor que eu mais tenho, o amor mais bonito, né, que eu tenho, é o amor que eu tenho pelos meus filhos. Pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, eu até voltaria a ser pobre de novo. Porque ser pobre não é defeito. Eu daria tudo para que eles pudessem sobreviver. Mas pelo Gustavo e pela Luísa, eu daria a vida sem dó. Se Deus falar assim, ó, você vai morrer hoje. Você vai morrer hoje pros seus 2 filhos. Você se emociona tanto. Sei, né, filho? Papai chorou. Eu daria vida pros 2, pro Gustavo e pra Luísa. Eu falei assim, ó, pode cortar meu coração, tira aqui, e dá pra eles. Eu daria. Pelos 2 só. Não daria mais pra ninguém. Jogando bola, como é que foi? A bola foi fácil, pô. Jogar uma Pô, essa foi a coisa mais fácil de fazer, foi jogar bola. Jogar bola aqui, meter os gols que eu fiz aqui, fazer gol de escanteio, fazer gol de falta, matar a bola no peito, fazer gol de bicicleta. Isso é teta, pô. O duro é viver a vida. O duro é você chegar num lugar como esse aqui, com 11 anos de idade, e você não saber o que você vai fazer da vida. Você saber o que você é, saber você ficar longe do seu pai, ficar longe da sua mãe. Pô, eu saí de casa, molequinho, como é que eu ia aprender todas essas coisas? Eu aprendi dando levando o soco. Não, dando murro no pão de faca. Aí os caras falam, por que você não disputou com 2 Copas do Mundo? Pô, eu não disputei porque eu fui um irresponsável, porque eu não fui profissional. Essa que é a verdade. Você perdeu? Ah, perdi não tô nem aí pra essas coisas. Não é de perder, eu digo assim, você acha que o jeito que você se comportava te atrapalhou? Não, mas então, atrapalhou, não tenha dúvida, mas eu não pra isso, cara, fala a verdade. Eu não tô nem aí. Fala a verdade, tem muita gente que é campeão do mundo, não é tanto ídolo como eu sou. Isso que eu ia falar, como é que é ser ídolo de tanta gente? Isso, agora falando do Corinthians, meu irmão, isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi o Corinthians, cara. É o ar que a gente tá, pra mim, o ar que eu respiro, o Corinthians foi tudo. Se eu não tivesse o Corinthians no meu futebol, na minha vida, falar a verdade, se não tivesse o Corinthians, tá com frio? Aí se não tivesse o Corinthians... Não, pera, deixa o papai fecha. Aí se não tivesse o Corinthians pra mim, Fernandinho, eu tava morto. Tem muitos jogadores que foram campeões da Libertadores, que vão ser campeão do mundo, que não vai ser metade do ídolo que eu fui. E eu ganhei muito pouco no Corinthians. Ganhei um título brasileiro, ganhei a Supercopa e ganhei o Campeonato Brasileiro. Depois de 80 anos. Ganhei o Paulista, a Supercopa e o Brasileiro. Então isso é uma coisa que tá comigo. Primeiro brasileiro. Eu sou ídolo do Corinthians, cara. Pode falar o que quiser, eu sou um dos maiores ídolos do Corinthians. Você ficou gordo, cara? Porque eu larguei com tudo, velho. Fala a verdade. Quando ele ficou gordo? Eu parei de fazer exercício, parei de
tipo assim, como eu trabalhava na televisão, o que aconteceu? Eu só fazia os jogos, mas não fazia programa, né? Então eu acordava meio-dia, que eu gosto de dormir, velho. Adoro dormir. Acordava meio-dia e de vez de almoçar, eu ia na padoca, pô, comia uma padoca boa aqui. Pô, pegava aqueles pão com mortadela, Coca-Cola, ficava assistindo os Globo Esporte, aí ficava assistindo as coisas, ficava num grande Léo batia, e não fazia mais nada. Aí fui engordando, engordei 35 quilos. Eu fui para 114 quilos. E aí o gordo, ele se acostuma. Pô, quando eu vi... Aí teve um dia, cara, eu tava namorando, tava fazendo amor com a minha mulher, pra falar a verdade. Cara, eu me vi, meu, falei, cara, como é que uma mulher linda dessa pode estar comigo? Ou é amor, ou é minha grana. Eu acho que é mais a minha grana. Eu acho que é o amor mesmo. O amor? A mamãe me ama? É. Ah, então tá. Aí, a hora que eu vi, eu falei... Você é honesta, cara. Falei, caramba, velho. Falei pra mim. E aí? Eu não falei pra ela. Falei, cara, tô muito feio. Mesmo não fumando e mesmo não bebendo. Eu como muito bem, adoro coxinha, velho. D'água na boca, pastel. É pro jogador, você gosta de pastel? Eu gosto de pão com mortadela pra caramba, mas eu adoro pão com mortadela. Eu queria comer 3 pães com mortadela. Pô, eu adoro misto quente, eu adoro americano. Eu gosto de comer pizza, eu como uma pizza inteira. Com 8 pedaços, eu dobro a pizza e amo comer. Eu adoro comer. Cachorro quente, então eu amo comer cachorro quente com 2 salsichas, purê de batata, amo comer. Só que, meu irmão, eu tava feio pra caramba, eu tava infeliz, eu tava numa situação que não tava legal, eu tava brigando muito com a minha, sabe? Aí eu liguei pro Robertinho, não foi nada, filho. Aí liguei pro Robertinho do São Luís, falei, Robertinho, tô precisando da sua ajuda. Quem que é o endocrinologista? O melhor, aí ele falou, é o Eduardo. Aí falei pra ele, é isso, eu não consigo, papapá. Ele falou, tem uma cirurgia aí que é legal, que é a bariátrica vertical. Se grampeia o estômago. Você tinha posto um balão, mas... mas aí, deu botei o balão, me deu hemorroida, pô. Aí, pô, aí falou, essa aqui, é assim. Você vai ser outro homem, ele falou. Não é questão de ser magro, porque eu não sou magro, certo? Eu peso hoje 82 quilos, de 80 a 82. Eu emagreci 33 quilos. Eu não sou magro, mas eu sou esbelto hoje. Aí eu fiz, fazem 2 anos que eu fiz num carnaval, né? Até para trabalhar, né? A gente tem que fazer as coisas tudo dependendo do nosso serviço. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até agora. Foi a melhor coisa que eu fiz. Se sente melhor, tá bem? Na melhor coisa que eu fiz na minha vida foi isso. Eu tinha muita vergonha, eu não saí de casa, Fernandinha. Eu tive depressão durante 5 anos. Por causa do tamanho? Por tudo, não foi só pela gordura, mas eu tive síndrome de pânico durante 5 anos, cara. Eu tive todas as crises do infarto. Formiga, o braço... que ia morrer. Muita. Teve vezes que eu vinha pra Campinas, saí de São Paulo sozinho, eu ia direto pro hospital. Porque eu achava que eu tava tendo infarto. E aí eu ia lá... O que salvou? Desse bichinho aqui, né, Gustavo? Que bichinho? Você, meu filho, bichinho, eu falo, bichinho de filho. Ele me salvou, a Luísa me salvou, a Bandeirantes me salvou, meus amigos me salvaram. Mas o que mais me salvou foi eu mesmo. Porque eu quis viver de uma maneira mais saudável. Em me matar eu nunca pensei. Falar a verdade, eu já pensei em meter o carro assim no caminhão, mas de me matar, não pra morrer, entendeu? Mas eu tive momentos difíceis assim. Hoje você é um novo cara? Sou pra caramba. Eu sou uma pessoa muito melhor hoje, com menos erros. Eu aprendi, eu venho sendo uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa mais espiritualizada, mais crente em Deus, mais consciente das coisas, mais sabedora do que eu tenho que fazer pro bem e fazer das responsabilidades. Acho que eu sou isso. Que bom que você deixou de ser boleiro. Eu deixei de ser boleiro, deixei. Eu não sou mais boleiro, não. O que você é hoje? Hoje eu sou um grande cara.
Valeu, Neto. Obrigado pela entrevista, abrir seu coração aí. Minha gente, é isso aí. Papo de boleiro. Você sabe, aqui conversa é diferente. Valeu. Dá um tchau lá. Fala tchau. Tchau, Gustavo. É nóis, Curica. Falou hoje. Será? Olha o cruzamento para a grande área. Golaço, golaço, golaço!